Percebi que a minha imagem não está aparecendo novamente. Meu computador me Não odeia. tá. Fica estranho na tela, porque fica um tantão de janelinha com nome e a gente não sabe de onde está vindo a voz. Ô, Kaoma, obrigada por estar aqui com a gente. Oi, obrigada a vocês pelo convite. Vocês estão me vendo? Sim, super bem. Ah, então tá Ah, bom. Isa apareceu. Você apareceu, Isa. Apareceu. Ai, ótimo. Que bom que apareceu. Oi, Kaoma. Oi. Gente, eu vou apresentar a Kaoma aqui para vocês. Ela é bacharel em Ciências Biológicas pela Federal de Alfenas, Unifal. Ela é mestre em Fisiologia pelo Programa de Pós-Graduação de Fisiologia e Farmacologia da UFMG, né, o programa FISFAR. Também ela é doutora pelo programa FISFAR e atualmente ela está como pós-doc no Laboratório de Endocrinologia e Metabolismo, também pelo programa de pós-graduação em Fisiologia e Farmacologia da UFMG. Calma, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui hoje. Nós estamos muito felizes com a sua apresentação e hoje ela vai falar um pouquinho para a gente, pessoal. Pode ficar à vontade. Tá bom, vou compartilhar e vocês me avisam se vocês estão vendo. Tá em modo apresentação? Não, tá Ainda não. pequenininho ainda. Ixi, será que eu fiz alguma coisa errada? Porque para mim tá. Segundo o Theo, você tem que compartilhar, eu acho que como tela, Deixa não eu como ver. janela, como tela cheia. Acho que foi isso que o Theo falou, né, gente? Hum. Ah, tá. Isso, foi isso que o Theo falou. Ah, agora apareceu, Kaoma. Você quer testar para ver se o slide passa, só para a gente confirmar? Tá. O que eu quero fazer também, eu não sei, é como é que eu tiro essa janela de nomes do participante, porque ela tá tipo assim, ela tá na minha frente. Ela vai tampar algumas coisas para eu ver. Joga pra cima. Você pode movimentá-la na tela, você vai ver, você pode Ah, carregar, você pode colocá-la, inclusive, ai, com uma consegui. imagem só. Você viu isso? Se você vê à Consegui. esquerda, você pode colocar com várias pessoas ou só com uma imagem, com uma pessoa para ficar menorzinha. Acho que agora foi. Vou passar. Vocês conseguem ver o pointer? Sim, conseguimos. Vou passar. Tá funcionando, sim. Então tá bom. Então vou começar. Então, como a Isabela já me apresentou, eu sou a Kaoma Silva, eu desenvolvo projeto de pós-doutorado no Laboratório de Endocrinologia e Metabolismo da UFMG. Gostaria de agradecer pelo convite para falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Então, o tema que eu vou falar hoje é em relação aos hot flashes, que são os fogachos na menopausa, e a ciência por trás dos neurônios quentes e a regulação térmica que estão envolvidas nesse fenômeno. Então, a senescência ovariana em mulheres é um processo gradual em que se inicia com a menarca, que é a primeira menstruação, e acaba com a menopausa, que é a última menstruação. Durante essa fase, durante esse tempo, a mulher passa por três fases: a fase reprodutiva, a peri e a pós-menopausa. A fase reprodutiva é marcada pela grande concentração de estradiol, como pode ser vista no gráfico, e com ciclos menstrual regulares. Durante a perimenopausa, já ocorre a depressão de alguns folículos ovarianos, mostrando então a queda dos níveis de estradiol. Essa fase é a fase que separa a fase reprodutiva da não reprodutiva, que é a pós-menopausa. Então, entre essa fase, entre peri e pós-menopausa, nós vamos ter o fenômeno da menopausa, que é dita como a última menstruação, e após esse período, nós temos baixíssimos níveis de estradiol e, como consequência, o aumento dos níveis de LH. Essa alteração hormonal gera sintomas negativos, como, por exemplo, os fogachos, a perda de libido, o ressecamento vaginal, sudorese noturna, oscilação de humor e até insônia. Na minha apresentação, eu vou focar nos fogachos e para entender um pouco dos fogachos, em mulheres, é, em mulheres nós podemos observar o aumento da temperatura corporal
que desencadeia, então, o fenômeno do hot flash, que são considerados uma desordem na termorregulação hipotalâmica, caracterizados pelo suor e vasodilatação perfeita, como pode ser visto nesse gráfico, pelo aumento da temperatura da pele. A partir da ativação desses mecanismos de perda de calor, nós temos, então, a redução da temperatura corporal. Esse fenômeno, ele ocorre ele dura entre 3 a 7 minutos, e ele pode ocorrer várias vezes ao dia, ao longo de anos. Ele tem alguns gatilhos, como, por exemplo, aumento da temperatura ambiental, estresse, a ingestão de alimentos como pimenta pode ser um fator que desencadeia esse fenômeno em mulheres. Dentre os sintomas negativos da menopausa, os hot flashes atingem cerca de 87% das mulheres, e a principal terapia é a terapia hormonal, que ela reduz cerca de 90% dos sintomas. No entanto, há contraindicações, principalmente para quem já tem histórico de doença tromboembólica e câncer de mama. E anteriormente foi feito um estudo que avaliou dois componentes, o componente mental e o físico de mulheres na pós-menopausa que apresentavam sintomas, as barras em preto, versus mulheres que não apresentavam sintomas. E podemos observar a queda desses dois componentes quando há a presença dos sintomas, indicando, então, a redução da qualidade de vida dessas mulheres. Mas para entender um pouquinho dos hot flash, nós precisamos estudar dois sistemas, tanto o eixo hipotálamo hipófise gônada, quanto o sistema termorregulatório. Então, iniciando pelo eixo hipotálamo gônada, nós temos aqui que os neurônios de NRH no hipotálamo liberam o hormônio liberador de gonadotrofinas na hipófise, que estimula a liberação do hormônio luteinizante folículo estimulante LH e FSH. Esses hormônios estimulam o ovário a produzir estradiol, e o estradiol ele é capaz de regular o próprio eixo, tanto a nível hipotalâmico quanto a nível hipofisário. Essa regulação ocorre por meio dos receptores ER-alfa, receptores de estradiol. No entanto, os neurônios GNRH não apresentam esse receptor. Então, essa regulação deve ser feita por meio de interneurônios, que são os chamados neurônios quispertinérgicos. Esses neurônios são encontrados tanto no núcleo ventral periventricular, quanto no núcleo arqueado de ratos. No AVPV, o estradiol exerce efeito de feedback positivo. Já no arqueado, efeito de feedback negativo. Nota-se que no arqueado, esses neurônios são chamados de neurônios KEND, uma vez que eles coexpressam quisperpitina, neuroquinina B e dinorfina A. Devido à estreita relação temporal entre os pulsos de LH e os hot flashes, relacionaram, então, o eixo reprodutivo com esse fenômeno. Lá em 79, observaram, então, que o pulso de LH vinha logo após a presença desses sintomas que caracterizavam os hot flashes. No entanto, um experimento que induzia o aumento do LH usando o GNRH mostrou que, apesar do LH estar alto, ele não gerou pulsos, e mesmo assim, mulheres apresentavam o fenômeno de hot flashes, sugerindo, então, que por mais que tenha uma pulsatilidade exagerada de LH, ele não é a causa direta dos hot flashes. Então, posteriormente, um estudo avaliou o efeito do estradiol. Então, esses dados mostraram que, após 12 semanas de tratamento, com diferentes doses de estradiol, nós temos a redução do número desses eventos em relação ao tratamento com placebo, sugerindo, então, que esse fenômeno é dependente da retirada do estradiol. Lá em 1990, usando o tecido pós-morte, Naomi Raines observou que em mulheres o núcleo o núcleo fundibular de mulheres, que corresponde ao núcleo arqueado de ratos, eles avaliaram, então, como estariam os neurônios KEND dessas mulheres, e observaram que a mulher pós-menopausa tem um aumento do diâmetro, pode observar que os neurônios estão maiores mesmo em relação a mulheres na pré-menopausa. E em macacas,
eles observaram que maior concentração, a maior expressão de RNA mensageiro de MKB após a ovarectomia, né, que é a castração de macacas. E já se faz ensaios em humanos que mostram que o antagonista NK3R, ou seja, que é o receptor da neuroquinina B, ele melhora os hot flashes, como pode ser observado no gráfico, as barras em cinza mostram o tratamento com o antagonista. Ele melhorou de maneira prolongada em relação ao tratamento com placebo. Já a administração de MKB induziu os hot flashes em mulheres. Podemos observar que, dentre 10 participantes, a injeção de MKB gerou o aparecimento dos sintomas que caracterizam esse fenômeno em 8 de 10 participantes. Atualmente, o fezolimetan ele é utilizado nos Estados Unidos como tratamento para os sintomas dos hot flashes. Podemos observar que aqui diferentes doses já reduziram a frequência diária em relação ao placebo, e quando os pacientes passam de placebo para a medicação, nota-se também a queda na frequência. E o mesmo se vê em relação à severidade dos sintomas. Então, ele já é utilizado nos Estados Unidos desde maio de 2023 e ainda está sendo avaliado pela Anvisa aqui no Brasil. Um outro medicamento que vem sendo estudado é um medicamento que ele é antagonista de receptor NK3 e NK1. Então, os dados mostram que o tratamento, aqui em verde e azul, ele reduziu a frequência em relação ao placebo, tanto a frequência dos hot flashes, quanto também o despertar noturno devido a ondas de calor, né, o suor excessivo durante a noite. Mas a gente falou do eixo reprodutivo e o sistema termorregulatório. O sistema termorregulatório ele é marcado pela via aferente, pelo centro integrador e a via eferente. Então, nós temos sensores de temperatura na pele que detectam alterações ambientais e envia para o centro integrador, que é a área preóptica. Lá na área preóptica, nós vamos ter dois núcleos responsáveis por essa integração, que é o núcleo preóptico mediano e o núcleo preóptico medial. Em caso de aumento de temperatura, esses hormônios enviam sinalização pela RAF e gera ativação do sistema simpático, gerando, então, a vasodilatação da pele e da cauda, no caso de ratos. Então, qual seria o mecanismo por trás dos hot flashes? Porque, por mais que já tenha medicamentos, em fase 3 de estudo, já tem medicamentos liberados, o mecanismo de como ocorre ainda é pouco conhecido. Então, o meu trabalho vai utilizar um modelo animal, vai caracterizar o modelo animal para o uso do estudo dos hot flashes. Então, o nosso laboratório, utilizando um modelo de ratas castradas, observou que após 14 dias de ovarectomia, nós temos o aumento da temperatura da pele da cauda, e esse é um processo transitório, assim como que acontece em mulheres, que após 28 dias já não apresentam mais essa vasodilatação excessiva. E mostramos aqui que o efeito é proveniente da retirada abrupta do estradiol, uma vez que, quando tratados com estradiol, esses animais revertem esse efeito de vasodilatação, e em si provamos que a ovarectomia foi eficiente para reduzir os níveis de estradiol, né, fortalecendo, então, a ideia que a retirada abrupta do estradiol. E como estaria, então, a interação entre o eixo reprodutivo e o sistema termorregulatório? Nós sabemos, então, que o arqueado, ele apresenta os neurônios KNDy, e o arqueado, esses neurônios se projetam exatamente para o núcleo preóptico mediano, que é aquele responsável pela integração em relação à temperatura ambiente. E esses neurônios apresentam o NK3R, que é o receptor para a neuroquinina B. Então, a partir daí, estudos mostraram que a injeção de semptide, que é um agonista MK3, ativou
células desse núcleo, sugerindo, então, o envolvimento da neuroquinina B no sistema termorregulatório. E, posteriormente, faltou um gráfico aqui, gente, mas o gráfico que faltou aqui é o seguinte, quando os animais sofrem uma lesão neuroquímica nos neurônios KNDy, você não consegue observar esse aumento na temperatura da pele da cauda em animais ovarectomizados, sugerindo, então, que os KNDy facilitam a vasodilatação. Então, meus dados mostram que, após a ovarectomia, nós temos o aumento do peso corporal, o que é revertido com o tratamento com estradiol. Não encontramos diferença em relação ao consumo de oxigênio, sugerindo que a ovarectomia não altera o metabolismo basal, que poderia gerar um aumento de temperatura da pele, forçando a ideia de que realmente é o estradiol responsável por essa vasodilatação. O peso do útero sinaliza que a ovarectomia funcionou, pois reduziu o peso do útero em relação ao animal tratado com estradiol. E como esperar, como a retirada do estradiol, nós temos acaba, né, com feedback negativo, gerando então um aumento do LH. E quando então esses dados mostram a eficiência do tratamento com estradiol e que a ovarectomia não muda o metabolismo basal. Quando nós avaliamos a temperatura da pele da cauda por 60 minutos, podemos observar que os 3 grupos mostram uma temperatura relativamente constante durante todo o experimento. Mas, novamente, o animal ovarectomizado tem a temperatura da pele da cauda maior que o animal intacto e tratado com estradiol. Mas, diferente das mulheres, o rato não apresenta alteração na temperatura corporal. Quando nós avaliamos o índice de perda de calor, nós, como esperado, temos o aumento do animal castrado em relação ao animal intacto e tratado com estradiol. Novamente mostrando que a vasodilatação é secundária à retirada abrupta do estradiol. No próximo passo, nós injetamos o Semptide no animal, assim como aquele experimento injetou direto na área preótica. Aqui nós fizemos uma injeção para o cérebro ventricular e observamos que essa injeção levou ao aumento da temperatura da pele da cauda. E, como resposta desse aumento da dissipação de calor, nós tivemos a redução da temperatura abdominal, sugerindo, então, a ação do MKB na dissipação de calor. O próximo passo, nós avaliamos, assim como em humanos, o número de neurônios MKB em ratas intactas, ovarectomizadas e tratadas com estradiol. Aqui nós vemos micrografias de uma imunistoquímica e, em maior aumento, os neurônios KNDy. Então, nós podemos observar que a ovarectomia aumentou o número de neurônios KNDy em relação ao animal tratado com estradiol intacto. E esses dados são correlacionados positivamente com o aumento da temperatura da pele da cauda, ou seja, quanto maior a dissipação de calor, maior o número de neurônios NKB. E, posteriormente, assim como em mulheres, nós avaliamos o diâmetro desses neurônios. Aqui nós temos micrografias de imunofluorescência. Como podem ver, aqui nós temos o maior aumento desses neurônios e claramente que os neurônios de animais ovarectomizados têm um maior diâmetro, novamente correlacionado com o aumento da temperatura, ou seja, maior dissipação de calor, maior é o diâmetro desses neurônios. E para tentar explicar um pouco por que esses neurônios estão aumentados, nós avaliamos a expressão dos genes KNDy, cispertina, neuroquinina B e dinorfina A nesses animais. E observamos que a ovarectomia, ela aumentou tanto o gene KIS1 quanto o gene NKB. E a prodinorfina foi aumentada com o tratamento com o estradiol. Então, esses dados, meus dados mostram que a ovarectomia, ela altera a expressão dos genes de peptídeos KNDy e também é capaz de gerar alterações tanto no número quanto na morfologia dos neurônios NKB e KNDy, né? Quando você fala NKB, você está falando de KNDy norteado. Então, essa retirada do estradiol sugere que há um aumento na atividade desses neurônios KNDy. E como próximo passo,
eu vou avaliar como que a noradrenalina influencia nesses neurônios Kennedy. Nessa micrografia, vocês podem ver em verde os neurônios Kennedy e em vermelho, indicado pela seta, fibras noradrenérgicas. Então, é possível ver o contato neuroanatômico entre esses dois neurônios, sugerindo, então, né, um maior sinapse entre esses neurônios. Então, eu sei que com a retirada da gônada, nós temos a redução do estradiol, aumento da atividade de neurônios Kennedy. Então, o que estaria acontecendo entre os neurônios Kennedy e os neurônios noradrenérgicos? Esse seria o meu próximo passo. Mas, de curiosidade, eu trouxe dados também em relação a machos. Nós sabemos que a senescência testicular ela ocorre de maneira gradual, diferente do que acontece em fêmeas. Nota-se a queda ao longo dos anos, de maneira gradual, o que favorece o não aparecimento dos hot flashes em homens. No entanto, dados mostram que homens que tiveram a castração cirúrgica devido a câncer de próstata, cerca de 63% apresentam hot flashes, e são sintomas que perduram por longos anos, como aqui foi avaliado até 18%. Tinha 18%, não, desculpa, cerca de 50% ainda tinha depois de 9 anos os sintomas. Então, quando eu avaliei os hot flashes em machos, eu utilizei ratos castrados, observei que, novamente, a castração elevou a temperatura da pele da cauda e essa vasodilatação foi revertida com tratamento com testosterona e de hidrotestosterona. E assim como em fêmeas, não observamos alteração na temperatura abdominal e, novamente, o aumento da dissipação do índice de perda de calor. E também foi revertida a testosterona em DHT. Lembrando que a testosterona ela pode ser convertida em estradiol. Então, eu adicionei o grupo de hidrotestosterona para ter certeza que essa testosterona que está agindo aqui, ela não foi convertida em estradiol. E como os dados de testosterona e de hidrotestosterona não mostraram diferença estatística, isso sugere que o efeito hormonal é realmente via receptor para andrógenos. E em machos, nós também analisamos o diâmetro dos neurônios quentes e observamos também o aumento do diâmetro em animais castrados, o que também foi revertido com testosterona e dihidrotestosterona. Novamente, uma correlação positiva. Maior vasodilatação, maior o tamanho, o diâmetro desses neurônios. E é isso. Eu gostaria de agradecer o meu supervisor, que é o professor Dr. Rafael Cháfica, o meu orientador, que é o professor Glauber, a professora Luciane Gargaglione, a professora Silvia Guatimozin, e também gostaria de agradecer aos alunos Mário e Luciano pela colaboração no trabalho. Gostaria de agradecer ao grupo Perspectina, que está sempre lá me apoiando, o laboratório, o PPG-FAR e as agências de fomento, CNPq e FAPERNIC. Obrigada. Kaoma, incrível a apresentação, muito boa mesmo. Muito obrigado por ter falado aqui para a gente hoje. Tem duas perguntas, elas são do Instagram. Vou fazer para você. Você acha que o estradiol é capaz de reverter o que a ovarectomia faz com os neurônios KND, mesmo depois de um longo tempo sem o estradiol? Sim, acredito que sim. Principalmente pelos dados em humanos. Os dados em humanos, eles mostram que tanto pessoas que fazem o uso assim que entraram na menopausa, quanto pessoas que já têm um tempo sofrendo aí com os sintomas negativos. A segunda pergunta é: considerando esse efeito visível do estradiol, você acha que a reposição de estradiol sozinho após a menopausa seria suficiente ou você acha que a reposição conjunta com a progesterona poderia ser uma opção melhor? Os dados mostram que a progesterona sozinha não é tão eficiente e a progesterona associada com o estradiol não mostrou diferença em relação ao tratamento apenas com estradiol. O problema do tratamento hormonal é exatamente os riscos que ele pode causar e tem
um grupo de pessoas que não pode fazer o uso do medicamento que tem efeito hormonal, né? Então, o antagonista de NKB seria uma opção não hormonal. E como é que você vê isso ser traduzido assim para a clínica, hein, Kaoma? Como é que você acha assim, quão distante nós estamos com relação, inclusive com os experimentos com relação a essa proposta que você faz, né, não hormonal? Como é que você vê isso daí sendo traduzido? Ah, eu acho, na verdade, eu acho assim, eu acho muito legal o fato de já ter estudos mostrando em humanos que funciona, mas ao mesmo tempo eu acho, por eu estar na ciência básica, eu fico um pouco assustada de não entender como tudo funciona para depois ter um medicamento, e sim um medicamento antes de toda aquela ciência básica. Mas eu confesso que acho que quando a gente está na ciência básica, ver que já tem dados que mostram que funciona em humanos, dá um gás para você estudar mais isso. E, e eu quero me aproximar mais da clínica também. Já é uma ideia para o próximo passo também, né? Próximo pós-doc, quem sabe. Hoje, eu acho que é importante, eu sempre dou um pitaco, eu estou aqui assistindo, né? Saber que aqui na FISPAR a gente tem assim grupos que são liderança nesse tipo de estudo. O que a Kaoma está falando é de um estudo assim super contemporâneo, de grande importância. Então, entender como é que estão essas relações neuroendócrinas, né? Eu acho que são extremamente. Nós estamos falando algo de ponta e que com certeza você não vai encontrar outros pesquisadores aqui no Brasil trabalhando com a tecnologia ou a forma que está sendo feita pela Kaoma ou pelo grupo dela. Então, para aqueles que têm interesse, fica aí essa oportunidade de entrar em contato. Quem tiver perguntas, não deixa, a Kaoma está aqui disponível, contactarem o laboratório, tá? Um forte abraço aí. Muito obrigada, Kaoma, por Obrigada, ter Silvia. disponibilizado aqui Eu e que ter agradeço. tempo com a gente. Foi maravilhoso. Eu sou encantada com esses Obrigada. dados. Obrigada. Kaoma, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação, pela sua prontidão por poder ter vindo aqui, dado um pouco sobre o seu conhecimento, né, ao longo desses anos. E eu queria te pedir que você coloque o seu e-mail aqui no chat para que as pessoas que ficaram com a dúvida e não quiseram falar agora possam te mandar essas dúvidas, tá bom? Tá Muito bom, pode obrigada. deixar. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Pessoal, agora nós vamos ter uma última mesa redonda, né, da parte da manhã, sendo ela intitulada Escrita Acadêmica e Projetos de Pesquisa. Essa mesa redonda será composta pelos discentes que estão participando da organização do curso de verão, sendo eles Fabrício Carvalho, que é graduado em odontologia pela Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais, mestre em inovação em tecnologia e propriedade intelectual pela UFMG e atualmente doutorando em fisiologia e farmacologia da UFMG pelo Laboratório de Farmacologia Cardiovascular e da Inflamação. O segundo membro da banca é o Gustavo Ramalho, bacharel em biomedicina pela Universidade Federal do Pará e atualmente doutorando do Núcleo de Neurociências orientados pela professora Grace Schenato. Ele também é doutorando pelo Programa de Fisiologia e Farmacologia da UFMG. Meninos, vocês estão aí? Opa, bom dia. Vou ligar aqui a minha câmera. Só um segundinho. Gustavo e Fabrício, Sim, fiquem à estamos vontade aqui. Obrigado, para Isa. apresentar. Só um segundo. Então, Bom dia, gente. bom, Tudo vou bem? esperar o Gustavo chegar, mas enquanto isso, é, dando... Ah, o Gustavo chegou. Bom dia, Gustavo. Bom dia a Bom dia, todos aí da Fabrício. Bom dia, sala, pessoal. pessoal. Gente, eu e o Gustavo, a gente pensou em uma metodologia um pouco mais diferente, uma metodologia diferente, porque a gente já recebemos algumas perguntas, né, de Instagram, já chegou para a gente. Isso, inclusive, foi um norte bem legal até para o Redonda tá tomando,
e que a gente pretende levar. Então, assim, a gente tem algumas que Fabrício, iremos responder ao Fabrício, longo que a gente vai comentar. É, que vocês têm total Fabrício, liberdade. Sim, com sim. licença. A sua internet está travando muito, Oi, então tá ficando muito. A sua fala tá ficando muito cortada. Será que você estou te poderia dar uma ouvindo. olhada na internet? Claro, claro. É, Gustavo, você pode fazer uma introdução aí, por favor? Eu vou dar uma olhada na situação Claro, da internet aqui, desligar algumas coisas que podem estar causando isso. tudo bem. Gente, então, como o Fabrício estava falando, eu e ele estávamos conversando quando a gente pensou como a gente ia fazer esse momento. Nós pensamos que ao invés de uma aula seria mais interessante abordar no formato talvez de uma conversa, esclarecer algumas dúvidas que vocês podem ter sobre escrita acadêmica, sobre como é a estrutura talvez de um artigo científico, para aqueles que talvez não conheçam muito esse tipo de publicação, como é a escrita de um projeto científico também. Eu e o Fabrício estamos no doutorado, então para sermos aprovados no exame seletivo do PPG Fiscal, nós tivemos que submeter um projeto também, então nós passamos por isso. Nós recebemos algumas perguntas no Instagram também, que a gente pode abordar elas um pouco, mas aí eu ia aproveitar esse momento para perguntar, algum de vocês tem alguma dúvida, alguma questão que queira saber sobre como funciona a escrita de um projeto, como é a escrita de um artigo, ou como se lê um artigo, para aqueles que nunca tiveram contato com esse tipo de documento. Vocês têm alguma coisa que queiram perguntar logo? Fiquem à vontade mesmo. Fabrício, se a sua internet também já tiver melhorado e quiser complementar. Bom, eu tentei desativar algumas coisas aqui, espero que a conexão fique mais estável. Eu vou falando mais devagar também, para facilitar. E, bom, olha, já temos aqui a primeira dúvida, já vai começando a surgir. Vamos começando a surgir. Opa, não sei se a pessoa tirou, mas enfim. É, as perguntas, o que me chamou a atenção, gente, e que eu acho que é bem interessante, é que a gente vai permear alguns assuntos que, assim, acho que em 2025, com o mercado que a gente está atualmente, a gente fala um mercado com a questão da globalização, com também, assim, o, o mercado mesmo da questão da inovação, de sustentabilidade, de tudo o que a gente vive na, na pós-graduação, não é, acho que assim, a gente não está naquele mesmo cenário de uma pós-graduação, não sei, há 20, 30 anos atrás, porque assim, é, é preciso ser inovador. É uma dica que eu já começo assim dando para vocês, que inclusive, se não me engano, a quarta pergunta que até apareceu aqui, ó. O que é mais valorizado em publicações e projetos fora do Brasil? Já gostaria de dizer que não só fora do Brasil, aqui no Brasil também, inovação e sustentabilidade, tudo isso. É, até trouxe aqui uma definição do que seria inovação, vou ser bem breve aqui, mas uma definição abrangente do que seria inovação. É, então, inovar, segundo o Manual de Oslo, que também é adotado pela FINEP, é implementar um produto, um bem ou um serviço novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas. Ou seja, a gente acaba recaindo aqui naquela coisa de não é preciso reinventar a roda. Não é preciso reinventar algo assim totalmente novo. Às vezes a gente precisa pegar um processo e melhorar. A gente já tem muitas tecnologias, muitas coisas boas no mercado. Então, assim, inovar
consiste em tirar algo do zero. Mas se você identifica no mercado ali um nicho, e você vai ver, olha, isso aqui pode ser feito de uma melhor forma. Claro, dentro dos limites da propriedade intelectual, né? Porque propriedade intelectual é um bem intangível de cada um. Então, respeitando a propriedade intelectual, não conflitando, é possível você pegar uma ideia, já existe, às vezes, uma ideia de muito tempo atrás, e, assim, trabalhar em cima daquilo e melhorar algo que existe. É, eu gostaria de mostrar uma coisa aqui para vocês bem rapidamente. Vou compartilhar aqui a minha tela bem rapidamente. Só um instante. Bom, a gente vai passar um pouco sobre essa parte do. Uma informação que eu acho interessante aqui é que a Europa gasta cerca, né, o termo seria desperdício, mas gasta cerca de 12 milhões de euros para repetir, para desenvolver coisas que, processos, tecnologias que já foram, já estão em processo de uso, já estão sendo utilizadas, ou seja, tecnologias que já foram completadas. E no mundo todo, isso seriam 66 milhões de euros que são, entre aspas, desperdiçados para repetir, tentar novas tecnologias. E também, uma coisa que eu gostaria de trazer aqui para vocês, é uma frase bem legal de um provérbio chinês que diz, se meu vizinho e eu, se ambos temos um ovo, e a gente trocar esses ovos, ambos ainda teremos ovos. Ainda cada um terá um ovo. Mas se meu vizinho e eu, a gente tem uma ideia, e se a gente trocar essas ideias, cada um terá duas ideias. Então, assim, vou me pegar essa questão de patentes aqui, mas, enfim, acho que no tentar fazer claro, eu acabo não sendo tão claro. Gustavo, você quer complementar? Deixa eu perdi aqui a segunda pergunta. Eu, eu posso, acho que a gente seria interessante responder algumas das perguntas que mandaram para a gente no Instagram ontem, que eu acho que elas são algumas questões que muita gente fica em dúvida, principalmente quem está entrando agora na pós-graduação. Eu, eu vou falar aqui, uma que mandaram ontem para a gente foi uma que a Camila mandou, que era como escolher o tema ideal para mim, como e onde publicar. E essa é realmente uma dúvida que afeta muitos de nós, principalmente quando a gente está entrando na pós-graduação, ou até mesmo quando a gente está começando a carreira acadêmica. Bom, a primeira coisa é que você tem que pesquisar um tema do seu interesse. Acho que isso é o mais básico e provavelmente parece bem óbvio. Mas não só isso, uma vez que você identifica o tema do seu interesse, é importante que você leia bastante, encontrar artigos e bons artigos, e ler sobre o que tem naquele tema, porque o seu projeto de pesquisa ele vai abordar uma lacuna de pesquisa. E o que é uma lacuna de pesquisa? É justamente aquele conhecimento na literatura que ainda não foi coberto. Conforme você vai lendo diversos artigos científicos, e publicados recentemente, você vai identificando o que já foi feito e o que ainda pode se fazer para contribuir com aquele tema, e que você poderia se encaixar nisso com o seu projeto de pesquisa. Mas só você encontrar uma lacuna de pesquisa não é o suficiente. E muitas vezes, não se preocupem se isso for muito difícil de início. Para quem estiver entrando agora, nunca teve experiência acadêmica, você geralmente deve contar com a ajuda do seu orientador. Geralmente, quando você conversa com um professor e que você vai trabalhar sob a orientação dele, aquele professor ou professora já conhece muito mais como é que está o estado da literatura naquele momento, o que já tem sido feito, o que ainda não foi feito.
Às vezes aquele professor já tem ideias que ele quer abordar, mas ele precisa de algum aluno que ele quer, ele precisa de algum aluno que vá transformar aquelas ideias em um projeto e gerar resultados para uma publicação que preencha aquela lacuna de conhecimento. Então, seu orientador ou os seus colegas de laboratório também são aliados muito importantes nessa parte do processo também. E também outra questão é, tudo bem, eu posso ter encontrado um tema interessante, posso ter encontrado também uma lacuna de pesquisa, mas você tem que também levar em consideração a viabilidade de fazer aquele projeto. Às vezes você quer fazer um projeto que, primeiro, você não tem tempo suficiente para que você consiga responder toda aquela pergunta ou produzir resultados que consigam satisfazer todo aquele projeto que você quer realizar. E não só o tempo, mas também os recursos. Por exemplo, eu posso querer usar de nada adianta um projeto que só pode ser respondido, responder uma pergunta, realizar um projeto que só pode ser realizado com técnicas de ponta, de última geração, se, por exemplo, a infraestrutura de laboratório que você tem à sua disposição não te oferece esses recursos de equipamentos ou materiais que são necessários para você realizar aquilo. Então, essa escolha do seu tema, do que você vai realizar num mestrado e um doutorado, é sempre um equilíbrio entre o seu interesse, o interesse do seu orientador, orientadora, e também os recursos e tempo que você tem à sua disposição. É claro que, quando nós entramos na pós-graduação, nós somos mais inexperientes, então é normal que, muitas vezes, a pergunta da pesquisa, eu posso explicar um pouquinho mais o que é isso daqui a pouco, mas a pergunta da sua pesquisa, o seu projeto, o que você vai investigar sejam muitas vezes ideias, principalmente do seu orientador ou orientadora. Mas à medida que você vai avançando na carreira acadêmica, que você vai se tornando mais experiente e vai começando a ter as suas próprias ideias, aí você vai se apropriando mais da sua pesquisa, você vai se apropriando mais do seu projeto. É esperado que quando você já esteja no doutorado, por exemplo, você já tenha uma ideia boa do que tem na literatura e seja capaz de formular as suas próprias perguntas e hipóteses e e caminhar um pouco mais sozinho, pensando o que você está querendo responder, qual é a sua pergunta de pesquisa, quais são os experimentos que você vai desenhar para que você consiga responder a essa pergunta de forma satisfatória também. Então, só falo isso porque também não é uma questão que preocupa todos nós no início, mas sabem que é um processo natural, que à medida que você vai avançando e vai ganhando mais experiência, esse aprendizado se torna mais orgânico e você consegue ir cada vez mais identificando o que ainda dá para fazer, o que você pode fazer com o tempo e recursos que você tem e vai ganhando mais independência na sua pesquisa também. Eu espero que isso tenha respondido a pergunta. Perfeito. Pode falar, Fabrício. Só complementando uma fala aqui do Gustavo, que eu acho que assim, geralmente vocês vão ter um manualzinho de como escrever um projeto. E isso vai até contemplar um pouquinho aqui da pergunta número 2, como escrever um projeto. E dependendo do programa, eu acho que vocês precisam pensar na viabilidade do projeto. Essa é uma palavra-chave, que seria o seguinte: é possível de realizar isso que eu quero? Que era tudo isso que o Gustavo falou. E quando a gente fala em viabilidade, inclusive alguns programas de pós-graduação, Daniel, seu microfone está aberto, poderia fechar, por favor? Bom, eu vou continuando. A gente precisa pensar, inclusive, na viabilidade financeira. Já participei, já vi escrevendo projeto que você realmente precisa calcular o quanto você vai gastar ao longo do seu mestrado. O mestrado é mais comum isso, ou do doutorado. Então, assim, você precisa pensar se as suas ideias, alinhar com o seu orientador ali, mas pensar assim, é viável o que eu estou fazendo? Porque vocês vão escrever uma etapa lá do projeto, um cronograma.
E, claro, tem essa questão da viabilidade, tanto financeira quanto em questão de tempo. E o projeto é realmente um projeto. Acho que a gente que teve, de certa forma, durante a pandemia, ou fazendo algum TCC, ou no mestrado, alguma coisa, a gente teve uma experiência diferenciada, porque, assim, a gente entrou com um projeto, a pandemia começou, as coisas mudaram totalmente. Então, assim, isso é muito comum, não só com a pandemia. A pandemia foi um agravante para esse cenário, mas é algo que acontece, porque, assim, a gente sabe que a pesquisa, a gente tem uma excelente mão de obra aqui, infraestrutura, mas às vezes as coisas são um pouco mais lentas no realizar, assim, dependendo de laboratório, algumas coisas assim. Então, é, acho que a gente, como pesquisador, especialmente aqui no Brasil, a gente faz as coisas acontecerem e a gente se adapta muito à realidade. A gente se adapta ao que é possível fazer. E vocês vão perceber que a pesquisa vai tomando rumo de acordo com os resultados que vocês vão obtendo, com as orientações, com as colaborações, e no fim, aquilo que a gente planejou lá no início nem sempre está exatamente o que a gente havia planejado, até porque é bem difícil. E isso é até bem gratificante, porque na maior parte das vezes, espero que com vocês, a gente tem resultados até mais positivos. Isso que o Fabrício falou, às vezes acontece. Também acho que é um ponto que vale a pena ser mencionado mesmo, que às vezes você escreve um projeto de pesquisa, você pensa em um monte de coisas para você fazer, mesmo no doutorado, que você tem 4 anos de tempo, e às vezes você não consegue, cumprir tudo aquilo que você se propôs. Isso é uma falha? Não, não é uma falha. Às vezes você encontra também resultados que não corroboram a sua hipótese. Isso também não é uma falha. Isso também faz parte do processo científico. Então saibam que quando você escreve um projeto, você meio que declara a sua intenção do que você está pretendendo investigar, mas isso é muito mutável também. Isso pode mudar ao longo do caminho. Então é uma coisa importante para ter em mente também, que eu acho que ajuda a evitar um pouco o sentimento de frustração durante a pós-graduação. Quando eu estava respondendo aqui a essa pergunta de como escolher o tema ideal para mim, também tinha uma outra parte nessa mesma pergunta, que era perguntando como e onde publicar. Aí isso já é uma outra questão. Depois que você junta resultados, que você quer publicar esse artigo, e publicar, sim, é um processo indispensável do fazer científico, porque é através da sua publicação que outras pessoas vão poder pegar aqueles resultados e usar eles como base para as pesquisas delas. Mas para você poder escolher onde publicar, existem algumas questões que você precisa considerar também. Não adianta você só querer pegar esses resultados e publicar, sei lá, num blog. Não, não adianta. Você precisa publicar em um processo, em uma revista que tenha um corpo robusto de revisão por pares. E o que que é isso? Quando você obtém resultados, só você é a pessoa que sabe deles. Só você está em posse daquilo, mas você precisa ser criticado. Porque isso faz parte também do processo científico. Você precisa submeter seus resultados para ser avaliado por outras pessoas da sua área, para que eles julguem que se o que você fez faz sentido, ou se pode estar com vários problemas na pesquisa, que podem até mesmo inviabilizar o que você achou, se a sua pesquisa tiver alguns vieses que fazem com que seus resultados não sejam mais válidos. Então isso você alcança através de um processo chamado revisão por pares, que é quando você submete o seu artigo para uma revista. O editor daquela revista, ele vai passar o seu artigo para alguns especialistas na área, que são os revisores. Os revisores vão ler o seu artigo e vão tentar e vão criticar ele, vão apontar problemas ou coisas que você poderia ter feito de diferente no artigo. E é como se fosse, e aí você tem que responder eles. É como se fosse mesmo uma discussão, em que você tenta provar o seu ponto enquanto o seu artigo está sendo criticado. Quanto mais robusto for o seu artigo, mais ele resiste às críticas e maior
será a validade dele. En- então, isso é um primeiro ponto a se considerar. Quando vocês forem quando no futuro vocês forem escolher uma revista para onde publicar o seu artigo, tentem procurar por uma que tenha um processo de revisão por pares bem descrito e bem robusto. Geralmente, revistas que têm um fator de impacto alto, e eu já vou falar o que é isso, tem um pouco essa característica. E aí um segundo ponto a se considerar foi exatamente isso que eu acabei de falar. Fator de impacto. O que é o fator de impacto? O fator de impacto é uma métrica que é usada para avaliar quanto que os artigos daquela revista eles foram citados. Revistas com fator de impacto mais alto são revistas que têm maior notoriedade e aonde os artigos são mais citados. Isso mostra que aquela revista provavelmente tem um processo de revisão por pares confiável, que os artigos daquela revista provavelmente têm metodologias mais robustas para poder alcançar os resultados também. É um bom indicador também para você poder procurar uma revista que seja adequada para o seu estudo. Se ela tiver um bom fator de impacto, isso em alguns casos, quer dizer, na maioria dos casos, com algumas exceções, geralmente comprova um pouco a qualidade da revista onde você está querendo. É, outros fatores também são uma dica interessante, às vezes, é você procurar pelas revistas onde os artigos que você cita, ou que você lê para sua pesquisa, são mais publicados. Então, aqueles artigos que você está lendo para você poder embasar a sua pesquisa, você vê que muitos artigos que você usa para citar nos seus trabalhos, eles vêm de uma revista X, por exemplo, uma revista da minha área que ela é super citada. É, o eNeuro, que é de uma sociedade científica. Ora, se eu estou vendo que muitos artigos que eu uso são dessa revista, isso talvez seja uma boa métrica para eu saber que aquela revista também ela pode ser adequada para o meu trabalho. Talvez o meu trabalho ele se encaixe no escopo daquela revista, na área de interesse daquela revista. Eu, por exemplo, eu não posso submeter um artigo da minha área, que sei lá, é neurociência, em uma revista de botânica, por exemplo. Então saibam também entender se o seu artigo está de acordo com o escopo da revista, se está de acordo com o que aquela revista se interessa por publicar, o tema de interesse daquela revista. E uma boa forma de saber isso foi essa que eu falei também, se você encontra as revistas que são mais usadas na sua área e que você também tem mais contato. Algumas das revistas que a gente geralmente vê que são mais confiáveis são aquelas que são publicadas por sociedades científicas. Então, existem diversas sociedades científicas, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Vou citar uma da minha área, por exemplo, uma sociedade científica da minha área que ela é muito grande, é a IBRO, que é a International Brain Research Organization, que é a Organização Internacional de Pesquisa Cerebral. A IBRO tem o próprio jornal, que, se eu não me engano, o nome do jornal deles é Neuroscience. Geralmente, esses jornais ou revistas que são publicados por sociedades científicas, eles também têm um processo editorial e de revisão por pares bem robusto e são bem reconhecidos porque eles são conhecidos por muitos pesquisadores daquela área, já que muitos conhecem aquela sociedade e são filiados a ela. Então, também são revistas que são um pouco mais confiáveis e de interesse para vocês procurarem também. Então, quando vocês entrarem numa área de pesquisa, tentem se perguntar quais são as sociedades e organizações da minha área, quais são as mais conhecidas e robustas assim. Elas possuem alguma revista, algum jornal que são as editoras e são responsáveis pela publicação? Se tiverem, dê uma olhada, pode ser que essa seja uma revista interessante para publicar o seu trabalho. E só para finalizar essa parte, é de vocês tomarem muito cuidado com o que a gente chama de revistas predatórias. O que é uma revista predatória? Eu acabei de falar para vocês o quanto que um processo de revisão por pares ele é importante para o fazer científico, porque você precisa que o seu trabalho seja criticado. Você precisa que o seu trabalho seja meio que atacado por pessoas que tentem provar que o que você fez é falso. Porque se o que você fez, a sua pesquisa, ela for bem robusta e estiver bem estruturada, quanto mais o seu trabalho consegue resistir às críticas, isso quer dizer que mais perto da verdade ele está. Então, vocês entendem a importância disso, não é? E como é que isso tem a ver com revistas predatórias? Revistas predatórias são uma praga realmente na publicação, no processo de publicação científica, que elas se aproveitam da necessidade que a gente tem por publicações para
oferecer um artigo, para oferecer que você publique seu artigo nelas, pagando uma certa taxa, e o seu artigo é facilmente aceito. E muita gente cai nessa, por incrível que pareça, muita gente cai nessa, porque a gente sabe que publicações são importantes para o nosso currículo. Só que quando você submete um artigo para uma revista predatória, você paga uma taxa e facilmente ele é publicado, você não está deixando com que seu artigo seja bem avaliado, seja bem criticado e sugestões sejam feitas. Então, você está permitindo com que possíveis erros que você possa ter cometido, que podem até mesmo invalidar os seus resultados, eles sejam divulgados. E isso compromete todo o processo de fazer científico que eu vinha mencionando para vocês. Então, por exemplo, se algum dia vocês receberem no e-mail de vocês, eu mesmo já recebi, algum e-mail, sei lá, de uma revista que ela diz, nós somos uma revista com qualis, tal, que também é uma outra métrica de avaliação. Fator de impacto vimos o seu artigo, o seu resumo de congresso e queremos publicá-lo na nossa revista e tal. Desconfiem. Desconfiem desse tipo de revista, porque provavelmente é predatória, porque normalmente revistas sérias e jornais sérios, eles não enviam convite para publicar ou oferecendo uma taxa de publicação se você ainda é inexperiente na sua área. Então, tentem evitar o máximo que puderem também esse tipo de prática, porque ela realmente fere todos os princípios do processo científico. Eu sei que eu me alonguei muito, mas eu espero que isso tenha respondido um pouco da primeira pergunta, que era como escolher o tema ideal e como e onde publicar. Não sei se a Isabela quer ler a próxima pergunta e a gente vai. Meninos, eu sorteei aqui as perguntas para a gente não ficar sempre nas mesmas. A próxima pergunta é: caso o artigo seja um piloto, como podemos basear a metodologia? Fabrício, você quer responder ou quer que eu Responder. possa? O computador está bem travando, sabe? Uhum. Tá, então eu vou responder. Bom, mesmo que seu artigo seja um piloto, ainda é necessário. Geralmente você baseia aquela sua pergunta, aquela sua investigação de trabalhos prévios. Então, por exemplo, eu mesmo recentemente tive que fazer alguns experimentos piloto para o meu trabalho, mas todo o protocolo experimental eu ainda baseei em alguns outros artigos que são, são da minha área e faziam algo igual ou, no mínimo, parecido. Então, você pode procurar trabalhos. Então, é válido que você procure trabalhos na sua área que fizeram aquele mesmo tipo de protocolo ou etapas dele de uma forma bem semelhante ao que você está propondo fazer. Então, é importante você procurar por isso. E se realmente você não encontrar nada que seja exatamente igual ao que você já fez, que já seja padronizado e publicado, você pode criar um novo protocolo. Não é proibido que você crie um novo protocolo. Isso acontece muito na minha área, por exemplo. Mas você tem que passar, mas você aí vai ter um esforço para poder padronizar aquele seu protocolo um pouco mais extenso. Você vai ter que fazer muitos experimentos, mostrando que aquilo que você está propondo de novo, aquele novo protocolo, que você está propondo, ele realmente é viável e ele produz resultados confiáveis. Então, vai exigir um certo esforço de padronizar aquilo, porque depois quando você publicar esse seu artigo, se o seu protocolo ele tiver cheio de problemas, qualquer resultado que você obtenha a partir dele consequentemente vai estar cheio de problemas também e pode até invalidar tudo que você fez. Além disso, outras pessoas também, quando pegarem o seu artigo, se quiserem aplicar o seu protocolo, vão querer usar ele, e se elas não conseguirem resultados semelhantes, isso também vão dizer, olha, eu tentei repetir o que você fez aqui e eu não encontrei a mesma coisa. Eu não cheguei nos mesmos resultados, ou nas mesmas conclusões. Seu protocolo realmente esse protocolo, será que realmente é válido? Isso pode ser um problema para você também. Então, eu acho que de forma geral, a minha dica é sempre tentem procurar, dediquem um bom tempo para procurar por artigos que já tenham uma metodologia validada, que esteja de acordo com aquilo que você quer fazer, com aquilo que você vai usar no seu trabalho. Se você não encontrar nada assim, você pode tentar algo novo, desde que esteja dentro do seu tempo, dos seus recursos para produzir isso.
mas também se esforce para poder padronizar e poder garantir que aquele protocolo novo, aquela metodologia nova que você está implementando, ela é válida e que os resultados que você obter a partir dela realmente são válidos também. E também, claro, sempre peça ajuda para. Acho que uma dica essencial e que sempre vai estar presente é sempre peça ajuda para pessoas que são mais experientes, para o seu orientador ou sua orientadora, se ele já tiver feito algo semelhante, ou quais são, ou ideias também de como você pode abordar esse problema. Eu acho que muita coisa a gente consegue resolver com o feedback certo. Pelo menos isso é o que eu tenho para contribuir nesse tema também. Não sei se o Fabrício quer complementar alguma coisa. Não, concordo plenamente, Gustavo. Achei bem colocado suas falas. Isa, mais alguma pergunta? Tem Bom, vou falar alguma? mais uma pergunta aqui. Vocês têm alguma indicação de sites para conseguir boas referências? Sites para conseguir boas referências, no caso de encontrar artigos? Bom, se eu tiver entendido certo, então, você pode pesquisar em alguns indexadores que eles compilam artigos de várias revistas científicas. Eu vou colocar o nome de alguns deles aqui no chat. Um deles no caso, para quem é da área das ciências da vida, um deles é o PubMed. Então, acho que ele é administrado pelo NIH, que é o serviço de saúde, o órgão maior de saúde lá dos Estados Unidos, se eu não estou enganado, mas eu posso estar enganado. Então, que a gente usa muito é o PubMed, mas eu também gosto de usar mais dois, que é o Web of Science, que também ele compila artigos de várias revistas diferentes, e o Scopus. O Web of Science ele é administrado pela Clarivate, que é um indexador, e o Scopus é administrado pela Elsevier. Muitos artigos são publicados hoje em dia também pela Elsevier, então às vezes quando eu tento entrar pelos Scopus eu consigo encontrar muitos artigos que foram publicados por essa editora. E se você é vinculado às vezes com o seu login de institucional, seu institucional, você consegue entrar em alguns desses sites e conseguir os artigos com acesso aberto. Então você tem acesso liberado a alguns artigos que se você tentasse acessar eles por fora, você não iria encontrar e você precisaria ter que pagar por eles. Então esses três aí eu geralmente consigo acessar com o login institucional e tenho acesso aberto a alguns artigos. Eu gosto de pesquisar neles, por exemplo. Você quer comentar alguma coisa também, Fabrício? Ou tem É, alguma? Eu acho que tem alguns. Esses são também os que eu acho assim, os principais. É, mas eu também assim complementaria às vezes com uma pesquisa básica ali, às vezes algo mais rápido. Eu acho que o Google Acadêmico é uma ferramenta interessante, certo? É, assim, na questão de afunilar, talvez, assim, quando você não tem um domínio total dos termos, das palavras-chave ali que você vai utilizar, o Google Acadêmico pode ser um bom início ali para depois você, às vezes, partir para a PubMed, por exemplo, e o Cielo também. Eu acho que é uma ferramenta bem interessante também, mas com certeza PubMed, Web of Science e os Ops estão também no meu top 3 aqui. E antes da gente passar para uma outra pergunta, uma coisa que me lembrei é que algo interessante dessas ferramentas de busca é que em todas elas, acho que no Google Acadêmico também, você tem uma ferramenta chamada de pesquisa avançada. E acredita em mim, gente, pesquisa avançada é muito útil, porque quando você usa essa ferramenta de pesquisa avançada, você consegue colocar termos que você específicos que você quer que os artigos que você está procurando apareçam. Então eu posso usar uma ferramenta de pesquisa avançada e eu posso pedir que essa plataforma ela só mostre para mim artigos que tem no título ou no resumo deles determinadas palavras-chave. Por exemplo, da minha área, memória e ocitocina, que são dois termos que eu trabalho na minha tese. Eu posso colocar alguns comandozinhos, não é difícil, é muito fácil. Eu posso colocar alguns comandos na pesquisa avançada, nessas plataformas, e aí eu basicamente digo para ela que eu só quero que ela me mostre artigos que aparecem esses termos, memória e ocitocina, no título e no resumo. E todos os resultados que vão aparecer são esses. Então isso ajuda muito, porque às vezes se você coloca o termo de forma geral, assim, o número de
a quantidade de resultados de pesquisa que vai aparecer para você, assim, de artigos, é gigantesca. É, tipo assim, mais de 1.000 às vezes. Você não vai conseguir ler mais de 1.000 artigos. Até mesmo se você só ler o título e o resumo e procurar aqueles que são interessantes, vai ser um trabalho muito grande. Então, muitas vezes, quanto mais você consegue restringir o alcance da sua busca por termos que são do seu interesse, anos de publicação, se você quer artigos mais recentes, se você quer artigos de uma determinada época, por exemplo, se você está fazendo um estudo mais epidemiológico, isso ajuda muito, porque isso evita com que você fique nesse vale assim de ter um volume muito grande de coisas para ler. Então é uma ferramenta muito interessante também. Posso dar um palpite? Pode? Eu Claro. vou só falar Certeza. um item que eu acho que é importante, gente, que eu estou acompanhando aqui, a moderação que vocês estão fazendo, tá ótimo. Escrita científica, gente, é uma coisa que a gente só aprende escrevendo. Eu vou te falar que não fiz mestrado, eu fiz doutorado direto. Fiz doutorado direto, eu fui para o pós-doc, mas eu só fui aprender depois que eu comecei um paper atrás do outro, a organização do pensamento lógico, gente. Organizar uma coisa, o que é importante escrever na discussão, o que é importante na introdução, o que é importante escrever na discussão, o resultado, tudo isso vem de muito treinamento. Então, a gente só aprende lendo e escrevendo depois. E, às vezes, quando você está organizando um trabalho científico, isso vai acontecer muito com você tem lá toda a ordem das figuras na sua cabeça. Na hora que você vai colocar isso no papel, você fala, putz, está faltando esse experimento. Putz, está faltando isso aqui agora para poder ligar. Isso é muito comum. Então, na hora que você bota no papel também, é outra história, tá? Então, assim, é muito importante ter isso na cabeça e é algo que vocês vão aprender. Lógico, você pode ser um estudante de iniciação científica gênio e talvez já está escrevendo artigo desde o início, mas só vão aprender, em geral, mais no doutorado, tá? De uma forma mais eficiente, considerando a média do trabalho. Isso é muito verdade. Professora. Quando a gente coloca as coisas para escrever no papel, é que a gente começa a raciocinar mais sobre o que a gente está fazendo. Então, às vezes, uma coisa que a gente achava que estava fazendo muito sentido, que está só na nossa cabeça, quando a gente vai tentar colocar isso no papel para criar uma estrutura lógica que explique para outra pessoa o que a gente está fazendo, que a gente percebe falhas no nosso raciocínio e fala justamente, e acontece justamente isso que a Silvia falou, tipo, nossa, precisava ter, eu não posso afirmar isso se eu não fizer um experimento antes que sirva como base para essa minha afirmação. Uhum. Então, escrever não ajuda só você a divulgar os seus resultados ou a publicar o que você fez, mas também ajuda a você organizar a própria pesquisa que você está fazendo para melhorar a qualidade dela. Então, ajuda no seu próprio raciocínio sobre o que você tá fazendo. Então, não pensem só, eu tenho que saber as técnicas, tenho que saber fazer meu projeto, tenho que saber tudo do laboratório. Não, a escrita também é importante. Sem ela, você não consegue nem mostrar para outras pessoas o que você fez, e todo o seu esforço vai ser perdido. Como também ela ajuda no seu próprio raciocínio crítico e melhora a própria qualidade da sua pesquisa. Então, não é uma coisa que tem que fazer lá no final, de quando tudo já terminou. Fazer E, durante os seus e, experimentos ajuda muito. e outra coisa, gente, aqui, se tiver estudante meu, eu não posso, tem que falar a verdade. A pesquisa, o paper que aparece não é o mesmo paper da forma que ele é concebido, tá? A história é a forma que ela é contada. Muitas vezes você vai começar um trabalho com o último experimento que você fez, ou muitas vezes você tem uma concepção da organização e você vai mudar isso completamente. Já aconteceu isso, acontece no meu laboratório várias vezes. Montei um paper, fiz. Aí tem uma coisa que não está clicando. Aí você precisa de um tempo para poder maturar isso, você remonta ele de uma outra forma, até a hora que vai clicar. Então, assim, de novo, é uma arte de como que você conta. Quando eu falo arte, como você conta, lógico, mirando a verdade, né? Mas como você organiza isso é uma arte. É fazer, é depois mudar, ou tem uma coisa que você faz, depois, puxa, isso aqui não está encaixando, tem que mudar alguma figura, tá? Então é uma questão, ao meu ver, de você maturar em cima. Inclusive, professora, eu até gostaria de aproveitar a presença, sua presença aqui na sala
E uma das, entre aspas, dificuldades, eu acho que também assim é um desafio na escrita de um paper, de um artigo, são as figuras e as imagens, porque eu acho que assim tanto os gráficos, onde vai colocar, eu acho que isso vai mais claro, mas, por exemplo, ali na introdução, assim, aí eu acho que posso até deixar aqui para vocês o BioRender, enfim, BioRender, cada um pode pronunciar da forma que acha melhor, é uma ferramenta muito útil para coletar e montar algumas imagens ali, é, mas eu acho que isso, assim, é fundamental ali, especialmente quando você vai, assim, você vai colocar aquela imagem-chave ali, você vai colocar ali na introdução, fala, gente, olha, é, qual é a imagem que eu vou montar? E geralmente você vai lá, vai pegar um desenhozinho de um, às vezes de um camundongo, às vezes de um vaso, de um coração, uma coisa. Eu acho que depende do método de cada um, por onde começa, se vai direto para os resultados, faz uma revisão da literatura toda, mas essa questão de inserir uma imagem ali, porque os gráficos, assim, a forma como vai apresentar, geralmente a gente acaba seguindo um padrão já do grupo de pesquisa ou às vezes da revista. Mas aquela sua imagem ali pessoal, que tem um processo criativo ali, eu acho que isso é um negócio bem interessante. E realmente, assim, na minha visão, dá um guia assim do que você vai querer mostrar, transmitir ali no início ali, porque querendo ou não a imagem assim chama os olhos assim ali logo de início, né? As pessoas às vezes vão ali direto nos resumos da introdução, às vezes e vão ver os resultados, né? Tem leitores assim que vão direto para as partes que mais interessam assim. E eu acho que hoje você montar um paper é uma arte, na verdade. Assim, você mesmo que você tenha um padrão do laboratório, mas assim, às vezes você tem, né, tem estudante que está olhando, está vendo, está vendo o paper da Science, na Nature, está vendo como é que são os gráficos são montados, como é que eles são apresentados. Então, eles também, às vezes, trazem, né, o input deles, né, um novo formato, uma nova forma de organizar. Aqui no laboratório eu tive desde pessoas assim que são artistas, figuras que eu fico assim apaixonada quando montam os gráficos, a figura, tudo, todo o cuidado, outros que são assim, não tem muita noção de estética. Então, assim, vai as duas coisas. Eu acho que hoje a estética também, na preparação de um artigo, é extremamente importante. Eu vou aproveitar aqui. Eu vi que teve uma pergunta que ainda está nessa linha, que pergunta: além do BioRender, vocês têm alguma outra indicação de onde montar as figuras? Eu nunca usei, mas tem muita gente no meu laboratório que usa o Adobe Illustrator. Então lá também tem como pegar alguns esquemas que dá para montar umas figuras científicas boas. Eu vou aproveitar e vou mostrar aqui, por exemplo, vou tentar compartilhar aqui minha tela para vocês. Só um segundinho, que eu vou só. Isso que o Fabrício falou de algumas figuras, talvez fique mais claro mostrando como aparece em um artigo científico, por exemplo. Só me dê um segundo para localizar aqui. Tá, vocês estão vendo aqui a minha tela, né? Eu peguei aqui um artigo, por exemplo, da minha área. Você vai ter alguns gráficos, você tem algumas figuras que são já de, como aparece lá, de uma imagem de microscopia, mas você também pode ter figuras como essas aqui, que são, que elas resumem um pouco o seu protocolo. Então, nesse artigo aqui, por exemplo, eles fazem um teste comportamental, que ele é um teste mais complexo, e eles também combinam com algumas administrações farmacológicas durante o teste. Então, às vezes, quando você está tendo um protocolo um pouco complexo, é válido você montar um esquema assim, que ajude o leitor a entender o que foi que você fez, qual foi o passo a passo, onde é a primeira etapa, onde é a segunda etapa, e depois quais são, a qual etapa cada resultado, cada gráfico daqueles ele corresponde. Isso facilita muito o entendimento também e muitas vezes torna o seu artigo até enriquece o seu artigo, tornando a qualidade dele melhor, se for uma figura bem montada. Em algumas revistas de impacto maior, por exemplo, acho que muitas da Cell hoje fazem isso, eles têm começado a exigir artigos com o que eles chamam de graphical abstract, que é como se fosse seu resumo, mas que você monte uma figura que representa toda a sua hipótese e os resultados que você encontrou tudo em uma imagem, em um esquema. Por quê? Porque eles sabem que justamente isso atrai mais o artigo para novos leitores e aumenta o interesse no artigo também. Então, esse esforço também criativo de fazer o design de imagens
para artigos científicos também é muito válido e ajuda muito não só você como autor, mas melhor, ajuda você a entender mais seu protocolo, ajuda o seu artigo a ficar mais enriquecido, ajuda os leitores a conseguirem entender melhor o que você fez. Então é um esforço que vale a pena também. Eu só quis mostrar isso aqui para dar um exemplo do que a gente estava falando também. Então, vale a pena também investir um pouquinho de esforço nessa habilidade também. Isa, se tiver alguma outra pergunta? Tem sim. Uma pessoa perguntou, basicamente, ele perguntou: vale a pena escrever um artigo em outro idioma ou o idioma é indiferente na hora da publicação? Assim, a maioria dos artigos que a gente publica hoje. Fabrício, não sei se você quer comentar ou se já eu começo. Acho que eu vou só dar uma breve aqui. Tem essa questão de, como eu falei, a gente vive em um mundo globalizado e, querendo ou não, o inglês é atualmente o que a gente chama de língua franca, né? Que seria aquela língua utilizada por maior parte da população. Não é que os países de língua inglesa dominam, não, mas é porque facilita a comunicação, certo? Eu deixar o Gustavo complementar, mas eu acho que, assim, por uma questão de o inglês ser uma língua franca, mais utilizada, isso vai facilitar que o seu artigo, o seu paper, alcance um número maior de leitores, consequentemente, de citações. Ao meu ponto de vista, seria isso, apesar que eu defendo que não necessariamente é, isso vai influenciar tanto assim, mas querendo ou não, é preciso. Gustavo, por favor. Eu concordo com tudo que o Fabrício falou. Realmente, claro que existem artigos em inglês, artigos em inglês, tem artigos em português que são publicados por revistas aqui no Brasil, artigos que são publicados em revistas que a linguagem é francês, chinês, enfim. Mas é inevitável que na ciência a gente precisa ter visibilidade. Então, você escrever seu artigo em inglês faz com que ele seja publicado por revistas que são mais lidas. As revistas que são mais lidas, as que são mais reconhecidas nas nossas áreas, tipo, eu sempre vou fazer referência àquelas que todo mundo conhece, tipo Nature, Science. O idioma de publicação delas é inglês. Então, quando você escreve um artigo em inglês e você submete para revistas em inglês, você facilita com que o alcance dele seja maior, como o que o Fabrício falou, com que mais pessoas tenham acesso ao seu artigo também, porque não tem essa barreira linguística na hora de ler ele. A própria linguagem científica, os jargões técnicos, os termos da sua área já são uma barreira que faz artigos serem difíceis de ler. Eu não leio um artigo da mesma forma que eu leio um livro de ficção. A linguagem é completamente diferente. Mas se eu ainda adicionar nisso o idioma que está sendo publicado, torna ainda mais difícil para mim se eu não for um falante fluente daquele idioma. Então, resumindo, sim, no final das contas, vai fazer diferença sim, porque o seu artigo ser escrito em inglês faz com que ele seja publicado por revistas que são mais lidas, aumenta o alcance dele e talvez também a quantidade de citações que ele vai receber. E isso tem impacto isso pode ter um impacto sim na sua visibilidade como cientista. Inclusive, a Silvia deixou um comentário bem interessante aqui, que o inglês ainda é a língua mãe da ciência. Se teremos que aprender o mandarim no futuro, isso é outra coisa. Isso é bem interessante, inclusive, porque assim, mercados como o Japão, China, né, que o mandarim é falado na China, salvo engano, inclusive a gente que está ali acompanhando, às vezes semanalmente, é preciso acompanhar, inclusive, porque, assim, às vezes você está desenvolvendo alguma coisa, quando você vê alguém lá da China fez antes de você. Então, assim, recomendo que entrem nas plataformas que a gente colocou lá acima, coloquem as palavras-chave ali e estejam por dentro da literatura, porque, assim, semanalmente tem coisas saindo, sabe?
Até o Luiz Gustavo perguntou aqui agora se o orientador corrige o inglês da escrita também na hora de revisar. Sim, vai corrigir. Sim, Ele vai vai corrigir tudo corrigir. e vai apontar todos os erros que você cometeu. Não, é dramático, mas vai corrigir sim. Então, assim, é um conselho pessoal, mas eu acho que é muito válido, gente. Se você, para todo mundo que tem interesse em seguir pesquisa, tem interesse em seguir na carreira acadêmica, invista um tempo em tentar aprender inglês. Eu sei que pode ser difícil para muita gente, pode ser que tenha muita gente que ache isso um pouco assustador também, mas é muito necessário. Faz muita diferença depois lá na frente, para você conseguir escrever, para você conseguir ler melhor os artigos. Quando você lê melhor um artigo, você consegue entender o que eles estão fazendo, você consegue criticar se um método, um resultado. é, Também tem isso que o Luiz falou aqui, é obrigatório para fazer matrícula na pós, exatamente. Então, você conseguir ter uma boa fluência em inglês ajuda muito na sua carreira. E depois lá na frente também, quando você quiser fazer um contato com outros pesquisadores, às vezes você vai num congresso, eu mesmo já fui em congressos que eu tive que conversar em inglês com algum pesquisador, a gente discutiu ideias também, criou um bom contato que isso pode até ser utilizado lá na frente, se eu precisar de se surgir alguma vaga, uma oportunidade interessante, então não é exagero dizer que também te abre portas também, principalmente quando você está procurando outras oportunidades, principalmente fora aqui do Brasil também. Então, sim, é um esforço que vale a pena vocês empregarem, sim, aprender inglês na carreira acadêmica. A gente está muito sujeito a isso. Uma coisa interessante também, para complementar aqui, é o seguinte, assim, o inglês que a gente, entre aspas, né, utiliza assim mais acadêmico, não é, ao mesmo tempo que ele parece assustador, não é, porque assim, são os termos técnicos. E lendo artigos, vocês vão ver que, assim, não é num curso de inglês particular, sei lá, que você vai fazer, que você vai aprender esses termos técnicos. Então, assim, quando você lê um artigo ali totalmente em inglês, você vai ver que a palavra, às vezes você pode nunca ter realmente alguém que fala, olha, isso é isso, mas assim, a tradução, você não precisa nem da tradução, você vai identificar o que aquilo quer dizer, porque assim, é muito parecido com o português. Então, assim, de certa forma você vai falar, olha, eu achei que seria bem mais difícil, mas assim, eu compreendi toda a introdução aqui, porque isso aqui é muito parecido com o português. Isso, de certa forma, é uma surpresa, assim, para, acredito, que uma parte das pessoas. Assim, os termos técnicos, que o que mais parece desafiador, não é assim tão desafiador. Talvez desafiador da forma de escrever, mas o entendimento, não. Você consegue ver e falar, isso aqui está falando de citocina, que está lá, aqui no sign, sabe? Algo assim. É bem mais tranquilo do que parece. Isa, como é que tá o nosso tempo? Tem mais alguma pergunta? Como é que tá aí? Você pode Tem falar? mais uma pergunta. Acho que tem mais uma pergunta. A gente está com o tempo, tá ok? Depois aqui vai ser o sorteio, pessoal. Então, quem tiver aqui e que esteja aí participando das publicações e tudo mais, que publicou até meio-dia, a gente vai ter o sorteio daqui a pouco, depois que acabar a mesa redonda dos meninos. E eu só queria falar uma coisa rápida: é que muitas das vezes a gente tem aquela coisa de tipo, eu não sei inglês, como é que eu vou fazer e tudo mais. E assim. Eu entrei sem saber inglês, eu fiz um curso mediano, mas o que eu sei agora de inglês é por leitura de artigo. Parece muito difícil, mas se a gente tentar se esforçar um pouquinho ali na leitura de artigo, isso vai ajudar. Além disso, na nossa pós-graduação, nossas aulas são bilíngues. Então, e os professores têm uma paciência muito grande. Se você pede para eles falarem mais pausadamente, eles vão falar pausadamente. Nós temos colegas de curso que também são de outros países, então é uma grande oportunidade para você conversar, se comunicar e aprender ali também a pronunciar as palavras e tudo mais. E os jargões da ciência, da sua área em específico, eles vão surgindo ali, você vai pegando ele aos pouquinhos. É literalmente entrar para ver e é isso aí, basicamente. Mas era só isso que eu queria falar. A última pergunta, pessoal, é como elaborar bons resumos para submissão de trabalhos?
Nossa, essa é uma ótima pergunta. Inclusive, assim, eu acho. Só uma coisa antes aqui, só porque tem um do inglês instrumental, só para. Acho que seria legal, Isa, um minutinho. É, eu recomendo, se no seu curso, durante a graduação, tem, eu recomendo que faça. Eu fiz inglês instrumental durante o meu curso, foi mais voltado a aprender, por exemplo, nomes técnicos de instrumentos realmente da área da odontologia, em inglês, por exemplo, mas geralmente são disciplinas, é uma disciplina que é oferecida como optativa, algo assim, eu recomendo que faça. É um negócio bem legal de ser feito. Sobre o resumo, eu acho que um resumo você precisa contar uma história. Eu gosto disso, porque você tem que contar uma história ali. Geralmente o resumo é limitado, então assim acho que um desafio talvez é como que eu conto uma história de até 300 palavras. Você precisa se conter. Eu acho que isso que é. Então assim seria como uma introdução. Você vai falar, olha, eu faço isso, fiz isso e eu tenho isso para apresentar. Então, assim, o meu orientador sempre fala, olha, você precisa contar a sua história melhor, você precisa convencer que o que você faz é relevante. E eu sigo essa linha de pensamento, sabe? Assim, quando você para e pensa, olha, realmente, eu vou contar uma historiazinha, só que eu preciso ser breve. E aí, claro, tô falando para resumos assim, né, que são limitados a 300, 500 palavras, não sei. É, eu acho bem interessante colocar dessa forma. Olha, eu vou contar uma historiazinha aqui e é isso, porque é um resumo, né, Gustavo? O que você Só, pensa? eu vou dar uma pequena contribuição, até porque a gente já vai precisar partir para a próxima parte da programação, mas eu acho que uma dica interessante é quando você está escolhendo, se você tiver muitos resultados, mas você não puder apresentar tudo no resumo, tenta pensar qual é aquele resultado principal, que ele meio que ele digita qual é o título do seu trabalho. Muitas vezes alguns trabalhos, alguns artigos científicos, eles vão ter um título que ele reflete o resultado principal daquele artigo, qual foi a principal descoberta, a principal comprovação que eles encontraram. Um artigo pode ter 10 figuras, mas uma delas vai ser muito importante porque ou algum resultado vai ser muito importante porque ela comprova a hipótese do artigo. Muitas vezes esse resultado ele vai ser um dos que vai estar aparecendo primeiro no resumo e também vai ser o que vai determinar qual é o título do artigo. Então, se você tiver. Então, eu acho que quando você estiver pensando em o que você colocar no resumo, em termos de resultados, tente escolher pelo menos aqueles resultados que são mais importantes, aqueles que. É, eu não queria usar a palavra resumo, mas resumem melhor a história do seu trabalho para você poder incluir ele no resumo. E a metodologia também você vai descrever de forma mais geral o que você fez. Você não vai detalhar um protocolo inteiro, mas você vai descrever brevemente o que você usou. Por exemplo, eu usei um animal transgênico tal. Eu usei a ferramenta tal. Fiz um teste tal. Algo assim. Não é um pouco mais resumido para que você não tenha como eu posso dizer? Uma coisa mais direta, que não tem um detalhamento de protocolo muito grande. Eu acho que essas são as duas principais contribuições que eu tenho para isso. Eu acho que, só fechando aqui, o que o Gustavo disse de ser direto, gente, é fundamental, porque, assim, às vezes, assim, às vezes não, a pessoa que vai ler o resumo, ou as pessoas, assim, elas vão, a pessoa, vamos supor, uma pessoa vai ler, sei lá, 30, 50 resumos ao longo do dia. Ela já conhece os protocolos, ela sabe como é feito, o que que ela tem interesse? O que você está fazendo ali, os seus resultados, uma parte do que é feito, para ver se aquilo ali é realmente, olha, interessante, bacana, isso aqui a gente vai enviar para esse aqui vai ser aprovado ou não. Então, assim, conta uma história, mas seja direto, certo? Porque, assim, não tem, não tentar, assim, entre aspas, enfeitar muito o pavão ali, porque, assim, a pessoa conhece, ela domina as técnicas, então, assim, é realmente ser direto ali, mas de uma forma fluida, assim. É controverso, mas é dessa forma, assim, que o resumo, assim. E a prática vai levando a melhora, enfim, a perfeição ali. Concordo.
Meninas, uma coisa, tipo assim, só porque eu quero muito dar pitaco agora, porque eu acho dificílimo fazer resumo, gente. É impressionante, porque você tem 4 congressos no ano para você levar seus trabalhos. Aí você tem um resumo base. Aí um congresso é 300 caracteres, o outro congresso é 200 palavras. Aí o outro congresso fala, não, mas você tem que escrever em inglês e você tem que adicionar referências. Então, assim, mesmo você sendo uma pessoa maravilhosa para escrever resumos, cada congresso você vai ter que escrever um resumo novo, só que falando a mesma coisa, e aí vai dar aquele caos total. Tá todo mundo escrevendo resumos ao mesmo tempo, você vai mandar pro seu amiguinho, que vai ler o seu resumo, vai te orientar, tipo assim, não, melhora isso aqui, e você vai ajudar o seu amigo também, porque que pós-graduação é uma troca, e todo mundo tem que se ajudar. Mas assim, se você tem uma dificuldade de reescrever resumo, tá tudo bem, a gente te entende, porque todo mundo passa por isso na época de congresso, tá tudo certo. E, meninos, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui hoje. Vocês esclareceram várias dúvidas, foi muito importante para todos nós. Eu gostei muito das falas de vocês, tá? E muito obrigada por isso hoje, tá bom? A gente agradece pela oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, Até a viu? próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal, então, agora que é a hora boa, hoje a gente vai fazer o nosso primeiro sorteio, que foi o que eu tinha citado ontem. A gente vai sortear aqui um voucher de R$ 50 na Shopee. Então, você vai ganhar um voucher para usar de R$ 50 no site da Shopee. E esse voucher ele tem a duração de 12 meses. Então, o ganhador desse voucher aqui hoje, eu vou precisar do e-mail e do nome completo. Porque o voucher, ele, quando você compra, você precisa enviar diretamente para a pessoa que você está presenteando. Eu vou mostrar aqui a lista, né, com os nomes, para todo mundo saber quais são as numerações de cada pessoa que marcou a gente no Instagram até o horário de meio-dia. Então, se você fez meio-dia e 1, seu nome não vai estar aqui. Quando a gente for fazer o segundo sorteio, que for na quinta-feira, aí a gente reinicia a lista hoje. Então, a partir de meio-dia de hoje, você já está contando para o próximo sorteio. Então, você não precisa ficar triste que você não está participando do sorteio de hoje. Você vai participar do segundo sorteio. Vou mostrar aqui para vocês como que está a lista aqui dos nomes, tá bom? Só um segundo. Vocês estão vendo a tela? Alguém me responde aí, por favor. Sim, estamos. Estou vendo meu nome aí. Tá bom, Gustavo, muito obrigada. Gente, aqui, ó. Essa aqui é a lista de nomes. São 26 pessoas que vão participar do sorteio, tá bom? Aqui a gente vai entrar no sorteador online, tá todo mundo vendo, tá? Aqui vai ser um sorteado entre 1 e 26. Vou sortear, hein? O vencedor foi o número 12. E o número 12 é Isabela Santos. Então, Isabela Santos, por favor, entrar em contato aqui com a gente, passar o seu nome completo e o seu e-mail para a gente poder estar te mandando o voucher de R$ 50 para você utilizar no site da Shopee. Isabela tá aqui, não tá? Qualquer coisa a gente entra também em contato pelo Instagram, a gente vai publicar o resultado do sorteio pelo Instagram, tá bom, pessoal? Ela mandou no chat os dados dela. Isabela tá preparada, pessoal. Não vai perder o voucher dela. Pessoal, muito obrigada. A gente encerra o nosso turno da manhã. E assim, foi um prazer estar aqui com vocês hoje como mediadora. E é um prazer ter vocês no nosso curso, tá bom, pessoal? Então, até a